Espera, relaxa. Então, vamos gravar aqui, começando agora. Bom, boa noite, obrigada pela presença de todo mundo. E vou passar a palavra para a Fernanda Galvão, ela é coach especialista em produtividade, sabotadores e tudo relacionado a viver uma vida mais leve, né? Sem os limitadores, sem os sabotadores, com mais autoconhecimento. Então, vou passar a palavra para você, Fê. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite aí, realmente está fazendo essa palestra, né, sobre produtividade. Eu gosto muito desse tema, né, então hoje eu sou especialista em produtividade, trabalho muito com a parte de autoconhecimento, né, mas eu entendo que para que a gente tenha uma vida mais realizada, a gente precisa ter sim tempo de qualidade, né, não é a gente viver sobrecarregado, não é a gente viver ali correndo, né, como a gente costuma dizer, inclusive até a gente conversou agora um pouquinho, a Camila, não, estou correndo aqui no dia a dia, né, e a gente vive muito assim, a gente vive muito, né, na correria ali do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que a gente precisa sim estar implantando um pouquinho de produtividade, mas não aquela produtividade que a gente conhece, né? Que é aquela coisa de que, não, a Fernanda vai falar sobre produtividade, então ela vai falar sobre como trabalhar mais, né? E é exatamente ao contrário, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente estar entendendo um pouquinho mais desse conteúdo aqui que eu quero estar trazendo e passando aqui para vocês, tá? Então, acho que vocês já estão vendo aí a minha tela, né? Eu sou coach, né, de produtividade, sou especialista ali realmente em gestão do tempo, sou formada ali pelo Instituto Jerônimo Temel, né, o IGT, e a gente traz essa palestra com base realmente no livro Produtividade para quem quer tempo, né, que é o best-seller ali do Jerônimo Temel, que ele ficou ali em primeiro lugar na Veja, né, dos livros mais vendidos. Então a gente traz essa palestra realmente em cima desse conteúdo que ele acaba sendo base ali para a produtividade que a gente acaba querendo levar ali, implantar para o nosso dia a dia, tá? Então, o que é produtividade, né? O que é produtividade para a gente entender um pouquinho, né? Então, realmente não é fazer com que a gente trabalhe mais, mas sim justamente ao contrário, né? Então, ter muito menos esforço para gerar mais resultado. É isso que eu quero colocar aqui para vocês hoje, tá? Não é que a gente vai trabalhar mais, mas sim ter muito menos esforço para gerar muito mais resultado. Então, produtividade hoje é diferente do que a gente tinha realmente ali nas linhas gerais de produção, realmente nas empresas, nas indústrias, né? Antigamente, nas indústrias, a produtividade era vista como o quê? Né? Como pessoas que queriam realmente fabricar mais, né? Por exemplo, uma fábrica de caixas. Então, tinha uma pessoa produzindo 10 caixas por hora. Isso era produtividade, o conceito da produtividade antes, né? Então, tinha uma pessoa produzindo 10 caixas ali por hora. Como que eu faço para essa pessoa produzir mais? Ou eu melhoro o processo, ou eu melhoro a pessoa, né? Então, tinha duas maneiras ali de a gente aumentar a produtividade. E uma das maneiras era o quê? Era a gente realmente melhorar o processo para trazer mais uma pessoa, né? Que era o processo ali, trazer mais uma pessoa para que a gente produza mais caixas. Então, a gente poderia produzir ali em torno de 25 caixas, não só dobrar, mas sim aumentar, mas gerando menos esforço. Então, esse era o conceito ali realmente de produtividade nas linhas gerais da indústria ali, do Ford, né? Do Fordismo que a gente tinha antigamente. E como que a gente consegue, então, hoje, está trazendo a produtividade, né? Como que a gente consegue hoje medir a produtividade? Porque esse processo ali das indústrias, ele ainda funciona, né? Em empresas, por exemplo, empresas que fabricam bombons, elas precisam estar controlando dessa forma, né? Como que eu faço para produzir mais bombons? Ou eu melhoro o meu processo, né? A forma que eu produzo os bombons, a relação ali com que eu produzo os bombons, ou eu contrato mais pessoas. Então, é dessa forma que é medido a produtividade realmente nas empresas, nas indústrias ainda. Mas a gente não pode trazer isso para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia. Como que eu faço para produzir mais, Fernanda? Então, eu dou mais palestras, diminuo o tempo de palestras. Ao invés de eu dar 4 palestras por dia, eu vou dar 5 palestras, mas com um horário reduzido. Isso vai fazer com que o meu produto seja afetado.
né, com que a minha palestra, o conteúdo que eu queira passar seja afetado. Então, eu não posso trazer esse conceito de produtividade para o nosso dia a dia, né? Então, como que a gente mede hoje a produtividade em si? Então, hoje a produtividade é medida, assim, através da relação do esforço para o resultado, né? Então, tendo o mínimo de esforço possível com o máximo de resultado. É isso que a gente traz hoje para o nosso dia a dia, para que a gente possa, assim, medir a nossa produtividade. Então, se hoje a gente está tendo muito esforço para ter pouco resultado ou para ter algum resultado, significa que o quê? Que alguma coisa não está tão adequada assim, não está tão, realmente tão positiva assim para o meu dia a dia. Então, significa que eu estou fazendo muito esforço para ter pouco resultado ou para até mesmo ter algum resultado, mas eu estou fazendo muito esforço. Então, não é isso que a gente quer colocar ali no nosso dia a dia, é justamente ao contrário, é fazer menos esforço, e quando a gente fala em menos esforço, significa menos esforço físico, menos esforço mental, né? Menos esforço ali realmente para que a gente gere mais resultado, ter muito menos esforço, para realmente ter uma vida mais leve, que é o que a gente busca realmente. Então, é dessa forma que a gente mede hoje a nossa produtividade. E o que é produtividade hoje, então? Né? Então, uma coisa que nós temos hoje, todos nós, como indivíduos, a gente tem uma única coisa em comum, que é o quê? É o tempo, né? O tempo, todos nós temos 24 horas ali no nosso dia a dia. Né? Então, por mais que alguns digam assim, nossa, mas fulano teve uma vida curta, fulano tem uma vida tão longa, né? Mas todos nós temos 24 horas do nosso dia, né? Não importa a relação ali da nossa vida como um todo, mas nas horas do nosso dia a gente tem 24 horas. Eu não posso chegar e falar assim, nossa, eu vou economizar 2 horas aqui hoje, para amanhã, em vez de ter 24, eu ter 26, né? Não tem como. Então, todos nós temos 24 horas no nosso dia. Mas como que eu olho para a minha hora, como que eu invisto nas minhas horas, vão determinar os meus resultados. Né? Então, como que eu ocupo o meu tempo, como que eu uso as minhas horas, realmente determinam ali os resultados que eu tenho ao longo do meu dia. Né? E como que a gente distribui também essas horas, que muitas vezes a gente acha que 24 horas é muita coisa, e claro que é, mas a gente tem aquela sensação de que eu não dou conta de fazer as coisas, que muitas coisas não cabem no meu dia, por quê? Porque eu não controlo bem o meu horário, eu realmente não planejo, eu não estruturo bem o meu dia, para quê? Para que eu possa, assim, ter essa leveza que a gente precisa ter. Né, para que a gente possa alcançar os resultados que a gente quer, mas com método, levando a produtividade ali para o nosso dia a dia. E é isso que faz com que o nosso dia seja muito mais produtivo. Se a gente parar para pensar, deixa eu só pegar aqui a anotação que eu fiz. Então, se a gente parar para pensar, como que a gente estrutura hoje isso, né? Como que a gente coloca isso de forma mapeada, né? Então, o esforço versus resultados. Então, deixa eu só admitir aqui, pronto. Então, hoje a gente tem assim, a gente mapeou alguns níveis de produtividade. Então, nós temos do nível E ao nível A. O nível A é o nível mais top dentro da produtividade, é o nível mais alto, mais elevado ali da produtividade. E o nível E é o nível mais baixo. Né? O que é o nível A? É aquele que tem pouco esforço, né? Faz muito pouco esforço ao longo do dia, mas ele tem muito resultado. Né? Então, é o melhor nível ali para a gente se trabalhar. Qual que é o nível B? Qual que é a diferença do nível B para o nível A, por exemplo? O nível B é aquele que até está tendo algum resultado, né? Mas ele ainda está fazendo esforço. Ele acaba fazendo esforço, mas ele tem resultado. Então, ele está um pouco abaixo ali do nível A. E para o nível E, né? Qual que é a diferença, então, desses níveis ali para o nível E? É aquele que eu tenho ali muito esforço, mas eu tenho pouquíssimo resultado. É aquele que tem 2 tipos nesse nível E, na verdade. Se a gente parar para pensar, aquele cara, por exemplo, que
que tem menos, que tem muito esforço, acaba fazendo muito esforço ali ao longo do dia, mas ele tem pouco resultado. E tem aquela pessoa que também acaba não fazendo nada ao longo do dia, mas não tem resultado nenhum. Por exemplo, aquela pessoa que fica na Netflix, que tem aquela vida boa, que faz muita coisa, que faz pouca coisa, mas não tem resultado, né? Então, é aquela pessoa que leva a vida assim, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar. Mas o que que acontece com esse cara? Acontece que uma hora a vida cobra, uma hora ele olha, né, para trás e fala assim, nossa, não construí nada até aqui, né? E isso acontece com muita gente, na verdade. Isso é muito perigoso, né? Porque ele acaba não se esforçando, mas ele não tem resultado. E uma hora isso acaba sendo cobrado ali para ele. Ele quer começar realmente a sair do lugar, mas ele não sabe nem por onde começar. Então, tem dois tipos ali no nível E. Aquele que acaba não fazendo muita coisa e não tem resultado, ou aquele que não faz nada e realmente não tem resultado nenhum. E o nível D, qual que é o nível D? É aquele que tem bastante esforço, né, faz bastante esforço e ele começa a ter um pouco de resultado. Então, é aquela pessoa que faz muita coisa ao longo do dia e tem um pouco de resultado ali. Geralmente, essas pessoas são aquelas pessoas que começam ali dentro da metodologia de produtividade comigo, né? Eu tenho ali realmente uma mentoria de produtividade e ali as pessoas começam a ter esse resultado. Por quê? Porque elas começam a implementar, né, o método de produtividade e elas começam a ter resultado ali ao longo do dia delas, tá? E o nível C? O nível C é o nível mais perigoso que tem. Por quê? Porque esse é literalmente aquela pessoa que fica arrastando pedra, né? Por que é mais perigoso? Porque ela tem resultado, mas ela tem muito esforço, né? É aquela pessoa que tem um trabalho legal, realmente tem um salário bacana, consegue comprar as coisas, consegue ver resultados ali na vida dela, só que isso gera muito esforço para ela, né? E esse esforço geralmente vem ali, ela vê esse resultado geralmente ali no casamento, né? Não ter tempo para os filhos, não ter tempo para ela, né? Para a pessoa em si, realmente não ter tempo para viajar, não ter tempo para fazer as coisas, e isso acaba sendo cobrado ali na saúde, no dia a dia dela, que ela não consegue fazer as coisas com tanta leveza assim. Então, é literalmente como se uma pessoa começasse a colocar uma pedra e fala assim, nossa, eu tô com um pouco de resultado, ó, coloquei aqui um esforço e tem um pouco de resultado. Começa a caminhar, ela vê mais uma pedra, pega, coloca ali e continua caminhando. Então, aquela pessoa que caminha com esse peso todo para ter o resultado que ela tem. Então, esse é o nível mais perigoso, por quê? Porque ela acha que ela tem resultado. Ela acha não, ela vê que ela tem resultado, mas ela não enxerga o esforço que ela faz ali ao longo do dia. Então, por isso que é muito bacana a gente entender quais são os níveis de produtividade, para quê? Para até estar colocando o nosso dia a dia, para estar entendendo em qual nível que eu estou, né? Em qual nível hoje que eu estou. Eu tenho resultado, mas eu faço muito esforço? Ou não, eu não tenho resultado, eu fico procrastinando muito, mas eu também não faço nada. Né? Então, é muito bacana a gente se colocar e entender qual nível de produtividade eu estou, para quê? Para que eu possa medir e aumentar ali a minha produtividade para ter os resultados que eu quero. Né? Porque tudo na vida é o quê? A gente precisa, acho que o Henrique está levantando a mão, alguma coisa ou não? Tá. Pode falar. Não, eu levantei a mão que eu não queria te interromper. Pode falar ou você quer terminar o seu raciocínio? Pode falar. Uhum. Não, essa é uma questão, enfim, que eu penso a todo momento, ainda mais que eu tento ser um maximizador da regra 80-20, então eu falo assim, bom, eu tenho que achar aquelas coisas que, é óbvio, né, a vida não tem atalhos, né, então assim, eu tento atacar aquelas coisas que com o menor nível de esforço possível eu consigo ter o maior nível de resultado. Só que tem uma questão aí interessante, Fernando, pelo menos na minha percepção, e aí é que entra a minha dúvida, que é o seguinte, quando você vai começar uma empresa, por exemplo, um negócio, você tem a inércia, né? Então você tem que trabalhar muito para tirar uma coisa do estado de inércia e quanto maior o seu sonho, acho que maior vai ser o esforço. Imagina, então, fazer uma analogia, você tem uma bola gigantesca para mover, ela está parada. Para você começar a mover esse negócio, você tem que colocar um esforço muito grande e no início você não vai ter resultado nenhum, né? Então eu lembro que meus workshops, assim, eu tinha que mandar 1000 mensagens para ter 20 pessoas dentro de uma sala, né?
E aí, assim, eu ficava frustrado, mas ao um só tempo eu sabia, bom, eu preciso começar de alguma forma, né? Então a dúvida é, qual que é o momento em que eu falo que isso já não é mais tirar alguma coisa da inércia, isso já não é mais o passo inicial, e sim um esforço sem um resultado equivalente. Perfeito. Quando a gente fala assim, o nível A, por exemplo, né, que tem ali um pouquíssimo esforço para ter o resultado que ele tem, não significa que essa pessoa não está fazendo nada, não significa que ela não tenha um esforço, mas o que que é esse esforço? Esse esforço é um esforço mais direcionado, né? Aquilo que você falou, a regra do 80-20, a gente traz muito dentro da metodologia, eu trago muito dentro da metodologia, por quê? Porque é justamente isso, é focar nas coisas corretas. Né? Dentro da metodologia, a gente trabalha muito com o quê? Criar uma fotografia, né? Então, qual a fotografia que eu quero montar para a minha vida, para ser mais produtivo? Não, eu quero que a minha empresa esteja faturando, sei lá, US$ 10.000 por mês, por exemplo. Então, como que eu faço para ter isso? Né? Então, eu tenho essa fotografia de que eu quero que a minha empresa gere, e hoje ela gera US$ 5.000. Então, eu tenho realmente como medir. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me colocar, né? Eu vou fazer as coisas corretas, vou fazer o esforço da melhor forma possível, porque é isso que acontece ali quando a gente está no nível A. Né? A gente prepara melhor o nosso dia, a gente separa através de blocos, né? Então, o nosso tempo é gerenciado de uma forma totalmente diferente. Para quê? Para que eu faça o esforço adequado para alcançar esse resultado. E é claro, aquilo que você falou. No começo, pode ser que eu faça um pouco de esforço a mais, por quê? Porque eu estou implantando o método, estou implantando a metodologia ali no meu dia a dia, para eu começar a ter o resultado. Né? Então, quando que isso começa a acontecer? Quando eu consigo medir. Qual é o resultado que eu tenho hoje? Não, o resultado que eu tenho hoje é o resultado de US$ 5.000 por mês dentro da minha empresa. Eu quero aumentar. Então, quais são os passos, quais são as ações que eu vou fazer para estar aumentando isso? E essas ações, elas entram ali nessa regra do 80-20, é focar na melhor coisa. Por quê? Porque a gente, ao longo do nosso dia, a gente faz muita coisa, né? Então, a gente acaba começando o nosso dia, muitas pessoas não planejam o seu dia, né? Não fazem um planejamento diário, não têm estruturado quais são as atividades que precisa fazer, e muitas vezes a gente acha que ser multitarefas é algo super positivo ali no nosso dia a dia, mas não é justamente ao contrário, né? Porque estudos mostram que o nosso cérebro, ele perde muito tempo, ele se desfoca muito quando eu mudo de tarefa. Então, se eu estou fazendo a palestra aqui com vocês e daqui a pouco toco o meu celular e eu olho para o meu celular só porque ele tocou, eu já tirei totalmente a minha atenção. Então, ao retomar aqui para a palestra, eu vou gastar muita energia, muito tempo. E quando eu gasto essa energia, é o esforço que eu faço. Né? Então, por isso que a gente trabalha muito com uma metodologia totalmente diferenciada, que é o quê? Trabalhar com a regra 80-20, implantar isso no meu dia a dia, fazer realmente folha da produtividade, né? Eu coloco dentro da mentoria essa folha de produtividade, que é o quê? Saber quais tarefas que eu preciso estar fazendo, quais são tarefas que são peças ali do meu quebra-cabeça para alcançar essa fotografia que eu quero. Então, é muito isso, né? Não é que o nível A não vai fazer esforço. Ele até vai fazer um esforço, né? Porque ele precisa preparar o dia, ele precisa fazer realmente as atividades, mas é um esforço muito mais leve do que aquele esforço que a gente tem, por exemplo, no nível C. Não sei se ficou claro para você. Não, ficou bem claro. Ficou claro, ótimo. Mas é justamente isso, né? A gente se prende muito, né, nas atividades, a gente acaba querendo que o resultado venha muito rápido, mas às vezes o esforço que a gente está fazendo é um esforço muito não tão direcionado, assim, as ações não são tão direcionadas quanto deveriam ser ao longo do meu dia a dia. Sim. Beleza? Obrigado, Fernanda. Eu ia só Imagina. complementar uma coisa, Fê, que a gente tem essa ilusão, né, de que a pessoa tem a vida fácil, tudo veio fácil para ela, né, ganhou, sei lá, a mega sena da carreira do profissional dele, mas não existe, né? A gente tem que partir da premissa que tem que ser feito esforço para tudo nessa vida, né? A não ser Tem. ali no nível E, que você faz o mínimo de esforço, que deve ser praticamente sobreviver, né? E o resultado também é insignificante, né? Mas assim, fora isso, nível A, B, C e D, tem ali um esforço, né? O negócio é o fruto desse esforço, se ele é além
igual ou pior, né, do que o esforço que você está demandando para fazer. Mas o principal motivo é eu fazer o esforço da forma mais leve possível, né? Então, a gente vai ter esforço? Tem, né? Então, a gente está aqui fazendo uma palestra, né? Então, isso gasta tempo, né? Eu estou gerando um esforço aqui para realizar essa palestra, porém, é um esforço que foi direcionado, né? Foi agendado, foi tudo bem planejado para que ele acontecesse. O problema é que no nível C, por exemplo, as pessoas fazem muito esforço, mas elas acabam, por exemplo, são pessoas que deixam as coisas para a última hora, né? Então, preparar uma palestra seria preparado ali na última hora. Então, fazendo as coisas na correria, vivendo sobre aquela pressão, que é o que geralmente muitas pessoas fazem, né? Então, eu preciso estar mandando um e-mail para o chefe, eu vou fazer aquele e-mail na última hora, eu preciso fazer... realmente ajustar alguma coisa ali no meu dia a dia, eu faço na última hora. Então, muitas pessoas vivem sobrecarregadas, por quê? Porque elas não planejam, procrastinam, deixam as coisas para a última hora, até vem um esforço, né? Até vem um resultado. Então, elas têm essa impressão, têm esse erro de olhar que eu tenho resultado, então tá tudo bem eu viver nessa vida ali correndo, viver nessa vida de correria, porque eu tenho resultado. Eu consigo sobreviver, eu consigo ter um carro, eu consigo ter uma casa, eu até consigo viajar, mas olha o quanto de esforço que eu faço. Então, por isso que é muito perigoso, né? E é isso que a gente precisa ter, né? Porque daí chega lá, lá na frente, ou até mesmo hoje, né? A gente olha para trás e fala assim, nossa, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente, né? Mas por que não a gente olhar para o agora e mudar o agora? Né, estruturar bem o meu dia, realmente viver de forma mais leve, para que eu tenha realmente tempo de qualidade, né? Então, a gente que vive, por exemplo, aqui em Vancouver, né, a gente tem muita segurança, tem muitos passeios para fazer e a gente acaba, às vezes, não fazendo, por quê? Porque não se planeja, não tem tempo, não pode aproveitar ali o dia a dia que a gente tem. Né? Então, aproveitar realmente as pessoas que estão do nosso lado. Isso que é produtividade, a gente ter resultado, mas ainda assim ter tempo para aproveitar e estar com as pessoas que a gente gosta, né? Para realmente ocupar melhor o nosso tempo e ter uma vida mais leve. É isso que eu prego muito, né? Então, aqui. Acho que voltou ali, voltou. Então, beleza. Esse aqui realmente é os níveis de produtividade. Principalmente é importante a gente estar no nível A, né? Mas a gente identificar qual nível de produtividade que eu estou hoje. Né? Tentar trazer isso para o consciente para entender se realmente eu fico mais na Netflix e está tudo bem, né? Claro, cada pessoa tem ali a sua fotografia, aquilo que quer para a sua vida, né? Mas é importante a gente entender que uma hora realmente a vida cobra, né? Então, qual o nível de produtividade que eu estou hoje? Né? Em qual nível e como que eu faço para chegar ali no nível A? Que é isso que a gente vai estar vendo realmente aqui também, tá? Então, o que eu quero fazer agora, né? Então, a partir de agora, eu vou ensinar como que a gente sai realmente do nível de produtividade que a gente está hoje, seja ele qual for, para ir para o próximo nível, tá? Mas, Fernanda, eu já sou nível A de produtividade, né? Então, isso também pode acontecer, ótimo. Eu não vou te ensinar, então, como que você sai do nível que você está para ir para um nível melhor, mas sim como que você faz para se manter ali no nível A de produtividade, tá? Então, a gente vai imaginar que a gente tem uma roda ali, tá? Então, esse já é o exercício ali para a gente fazer, para a gente melhorar a nossa produtividade. Então, o que é esse exercício? O mundo realmente não é dos que falam, né? É dos que fazem. Então, a gente precisa começar a fazer. Né? Então, um exercício em tempo real aqui. Então, quero saber aqui quem que topa realmente está fazendo para aumentar ali o nível de produtividade. Pessoal aí topa? Com certeza. Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ali, eu vou explicar o que são as verdades ali da produtividade e a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Então, o quanto que hoje, por exemplo, a primeira verdade é o quê? Ao longo do nosso dia, a gente faz 2 tipos de atividades, né? Algumas atividades são aquelas que a gente chama de atividades de produção, são atividades que me levam a alcançar aquilo que eu quero. São atividades que, se eu fizer elas, eu vou mais próximo do meu objetivo.
E a gente também tem atividades de ocupação, que, por exemplo, são atividades que a gente faz ali ao longo do dia, que é responder mensagem do WhatsApp, é uma atividade de ocupação. Por quê? Porque ela não me leva mais próximo do meu objetivo, mas é uma atividade que eu fico me ocupando, né? Então, tem ali outra atividade, por exemplo, pagar um aluguel. Também é uma atividade que às vezes é necessário a gente estar fazendo, porém, são atividades que só me ocupam ali. Então, são aquelas que realmente não montam o meu quebra-cabeça, tá? E hoje, se a gente parar para pensar, a gente olha assim para o nosso dia e a gente fala, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Me dei conta que já eram 9 horas da noite e parece que eu não fiz nada. Então, muitas vezes a gente tem essa sensação que ao longo do meu dia eu fiz muita coisa, mas chega no final do dia ali, parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque a gente faz muita atividade de ocupação. A gente ocupa muito o nosso dia e a gente acaba não alcançando e não caminhando em direção aos resultados que a gente quer. Então, a nossa primeira verdade é o quê? Deixa eu só ver aqui. Ocupar-se não é produzir. Essa é a nossa primeira verdade. É o quanto que eu me ocupo ali no meu dia, né? O quanto que eu estou me ocupando e não estou produzindo. Então, trazer hoje para o consciente, se vocês pudessem dar uma nota de 0 a 10, o quanto que vocês vivem essa verdade? O quanto que vocês se ocupam hoje, ao longo do dia, fazem muita atividade de ocupação e pouquíssima atividade de produção. Beleza? E aí, Camila, faz muita? Como é que é? Isso é tenso. Bom, é engraçado porque varia, né? O dia ou talvez a semana, mas eu acho que essa variar também não é bom, né? Eu acho que tem que ter consistência e seguir ali um padrão, né? Então não é bom também uma semana você está mais produtivo, outra semana você está mais desligado, né? Então eu acho que isso também pode ser um problema, né? Não, realmente é um problema, assim, a gente precisa ser muito mais produtivo, mas a gente precisa ser produtivo, assim, de forma assertiva e direcionada. Então, quanto mais, se eu estou trabalhando aqui em uma atividade e, por exemplo, eu lembro que eu preciso passar um e-mail, eu paro e vou fazer o e-mail, que eu estou me ocupando. Então, eu estou gastando o meu tempo de forma o quê? De forma errada. Eu estou ocupando o meu tempo, mas não com algo que é produtivo. Então, muitas vezes a gente para e fica ali, que seja 10 minutos ali respondendo uma mensagem no WhatsApp. Isso já está gastando o meu tempo. Eu estou deixando de fazer algo produtivo. E quando chega no final do dia, eu estou muito cansada e eu acabo tendo a sensação de que eu não fiz nada. Mas não significa que eu não fiz nada, eu fiz muita coisa. Eu respondi uma mensagem, eu passei um e-mail, eu fui no mercado, eu levei o filho na escola, eu fiz tanta coisa, mas só que aquelas coisas não eram coisas que me levavam próximo do meu objetivo. Por exemplo, construir uma empresa ou fazer qualquer uma outra atividade ali. Então, por isso que é muito bacana a gente trazer isso para o consciente, seja ali no nosso dia a dia ou seja também ali em uma empresa que a gente trabalha. Então, quanto mais eu sou produtivo na empresa, muito mais eu sou reconhecido também. Então, isso também é muito bacana a gente estar trazendo ali para o consciente. Então, hoje, o quanto que eu estou me ocupando e não estou produzindo ali ao longo do meu dia, tá? Uma nota de 0 a 10. A nossa segunda verdade é o quê? Se a gente quer realmente diminuir o nível de ansiedade, né? Saber lidar melhor com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente termina o dia e fala assim, nossa, faltou tanta coisa para eu fazer, né? Eu olho ali, tem tanta coisa que eu deveria ter feito, eu acabei não fazendo, tinha um e-mail que eu tinha que passar e não mandei, né? Essas pessoas se maltratam tanto pelo que elas deixaram de fazer e se esquece realmente daquilo que ela fez, né? Então, a nossa segunda verdade é o quê? As tarefas nunca vão terminar. Né? Porque se a gente parar para pensar, sempre vai ter algo para a gente fazer. Nunca vai chegar ali no final do dia, você vai falar assim, nossa, fiz tudo, não tenho nada para fazer. Não tenho uma louça para lavar, não tenho uma roupa para lavar, não tenho uma casa para arrumar, não, sabe? Tá tudo organizado, eu não tenho nada. Então, isso nunca vai acontecer. E muitas vezes a gente se maltrata, a gente se judia tanto, por quê? Porque a gente sempre fica com aquilo que a gente não fez, mas não olha para tudo aquilo que a gente já fez.
né? Então, hoje no nosso dia a dia, o quanto que a gente realmente olha para essa verdade, né? O quanto que eu me maltrato ali, o quanto que eu vejo que as tarefas nunca vão terminar, o quanto que eu coloco essa verdade no meu dia a dia de 0 a 10 também, tá? E a nossa terceira verdade qual que é? Né? A vida, cada dia mais, cada dia que passa, ela está mais acelerada, né? Hoje a vida acontece ali na palma da nossa mão, se a gente parar para pensar, né? As pessoas mandam uma mensagem para a gente, em fração de segundos, essa mensagem chega ali realmente na nossa mão, né? Na palma da nossa mão, literalmente. Né? Então, hoje, o quanto que é importante realmente eu ter agenda, porque a nossa terceira verdade é o quê? Se você não tem agenda, você acaba virando a agenda dos outros. O que isso significa? Se eu estou fazendo realmente uma atividade, um atendimento, atendendo um cliente, e daqui a pouco alguém me passa uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e se eu olhar na hora, o que significa? Eu estou parando a minha vida para olhar para a vida dessa pessoa, para olhar para a vontade dessa pessoa. Então, muitas vezes, se a gente não tem agenda, por exemplo, eu trabalho muito com reuniões também. Então, eu tenho um dia específico para fazer reuniões. Se uma pessoa pede para mim para fazer uma reunião num dia que é diferente do meu dia de reuniões, e eu aceitar, o que isso significa? Significa que eu estou deixando essa pessoa controlar a minha agenda. Então, se eu não posso naquele momento, eu vou dar uma outra opção para essa pessoa. Olha, eu só posso na outra sexta, por exemplo. Então, se a gente não tem agenda, a gente acaba virando a agenda dos outros. Isso é um perigo muito grande ali para o meu dia a dia, para a minha produtividade. Né? Então, quanto que hoje eu respeito a minha agenda? Né? Se eu tenho reuniões só na sexta, o quanto que se alguém me perguntar, eu vou respeitar e dizer, não, eu só posso agendar na sexta. Então, quanto que eu uso essa verdade hoje no meu dia a dia também, tá? De 0 a 10, vamos lá. Nossa quarta verdade, qual que é? Algumas pessoas realmente querem mudar de vida, né? As pessoas às vezes passam uma vida construindo, né? Essa frase eu gosto bastante, que é da Paula Abreu. Ela fala que às vezes as pessoas passam construindo um castelo de merda, né, passam uma vida inteira construindo um castelo de merda e de um dia para o outro elas querem construir, né, derrubar todo aquele castelo e construir um castelo de cristal. Então, isso não vai acontecer, né? Isso realmente está fora ali. Por quê? Porque quando a gente começa a mudar, a gente tem um processo natural, né? Isso acontece de forma natural e devagar, né? Não é de forma rápida que isso acontece, não é de uma hora para outra que a gente vai destruir um castelo e construir outro em cima. Então, é realmente olhar, né? E muitas as pessoas desistem no meio do caminho por conta disso. Né? Elas acabam desistindo, por quê? Porque elas veem essa mudança como algo difícil, como algo demoroso ali para acontecer. E o que a gente precisa entender é que mais importante que a velocidade é a direção. E mais importante do que rápido eu for, é a direção que eu estou indo. Né? Então, se eu for encontro dessa câmera, mas de forma lenta, devagar, uma hora eu vou chegar perto da câmera. Agora, se eu for correndo para o outro lado, eu não vou chegar. Por quê? Porque eu posso ir rápido para lá, mas eu não vou chegar, porque eu estou indo na direção contrária. Agora, se eu for aqui de forma lenta, de forma devagar, uma hora eu chego. Então, mais importante que a velocidade é a direção. E quanto que eu uso isso no meu dia a dia? O quanto que eu tenho usado realmente essa regra ali no meu dia a dia de 0 a 10. E a nossa quinta verdade qual que é? Né? Existem 2 elementos fundamentais para realizar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Uma é a energia, né? O quanto que eu tenho de energia e o quanto que eu tenho de conhecimento. Né? Se você quer algo realmente na vida de vocês e você ainda não tem, significa que ou você não tem o conhecimento ou você não teve a energia para fazer. Né? Então, toda vez que eu trago algo, né, que eu tenho que fazer, eu tenho que lidar com a energia daquilo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho, se eu estou focada, e eu lembro que eu tenho que pagar uma conta de luz, por exemplo. Isso já me tirou o foco, já me tirou a energia ali de estar focada naquele trabalho que eu estava estruturando. Então, toda vez
que eu penso em algo, eu estou gastando energia. Então, o maior ladrão de energia é o quê? É pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Então, quantas vezes a gente gasta a nossa energia, né, pensando, ah, nossa, eu preciso pagar aquela conta. E se eu comento isso com alguém, essa outra pessoa já vem com uma outra coisa para fazer. Não, mas a gente tem que ir no mercado. Então, isso acaba virando o quê? Realmente uma síndrome, né? Síndrome de tem que, síndrome das coisas que tem para fazer, né? Então, porque um começa a falar das coisas e o outro já puxa o que tem que fazer, então isso acaba virando realmente uma síndrome ali. Então, hoje, o quanto que eu estou gastando energia pensando nas coisas, só pensando, mas naquele momento que eu não posso fazer nada. Então, se eu estou em algum momento de um trabalho, passando um e-mail ou até penso fazendo uma palestra, e eu penso que eu tenho que ir no mercado, só gastei a minha energia. Por quê? Porque eu estou pensando em algo na hora que eu não posso estar fazendo. Então, o quanto que a gente está vivendo essa verdade hoje no nosso dia a dia, tá? E a nossa sexta verdade, qual que é? Né? Então, assim, eu vou me organizar para estudar, por exemplo, estudar de manhã, né? Mas meu filho fica doente e eu preciso levar ele no médico. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar de ir no médico com ele para focar no meu estudo, em algo que eu estava planejado, ou realmente eu vou com ele no médico, né? Então, a gente não pode pensar que a nossa rotina, nosso dia a dia, ele é algo, assim, fixo, né? A gente não pode tratar realmente exceção como regra. Então, exceções vão acontecer no nosso dia a dia. Vai ter dias que eu vou ter que mudar todo o meu planejamento e tá tudo bem, né? Então, a gente não pode tratar a exceção como regra. O quanto hoje eu estou realmente colocando isso no meu dia a dia. O quanto que eu fico presa realmente numa rotina e às vezes acabo esquecendo que exceções podem acontecer sim, tá? Então, de 0 a 10, o quanto que eu estou fazendo isso. E a nossa sétima verdade é o quê? A felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio destino, né? Então, muitas vezes, a gente acaba olhando só para aquilo que a gente precisa ter lá na frente e pensa que só lá na frente eu vou ser feliz. Mas, na verdade, a gente precisa construir a felicidade no nosso caminho, né? Pelo caminho que a gente passa. Então, não adianta a gente pegar um carro e ir para, por exemplo, para Whistler e a 200, 250 por hora. Por quê? Porque eu não vou observar o caminho que eu estou vivendo. Eu não vou vivenciar toda aquela beleza. Então, é mais fácil eu ir olhando para a beleza e chegar lá na frente, curtir o Whistler também, mas curtir todo o caminho ali em si. Então, não olhar só para as coisas que eu quero conquistar lá na frente, mas sim para todo o caminho que a gente vive. Então, hoje, o quanto que eu tenho colocado realmente essa regra, essa verdade ali no meu dia a dia. E a nossa oitava verdade qual que é? Às vezes as coisas parecem que não vai dar, né? Às vezes a gente pensa que fica difícil demais, que a gente não vai dar conta. Nossa, tá vendo? Eu falei que não ia dar, né? Mas a gente não significa que sempre vai ser daquela forma difícil, né? Então, vai ter horas que realmente vai ser difícil, mas que a gente precisa continuar caminhando. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, a gente precisa entender que as coisas nem sempre vão ser fáceis, mas a gente precisa continuar caminhando em direção às coisas que a gente quer, né? Porque se fosse fácil, todo mundo tinha passado em concurso, se fosse fácil, todo mundo tinha o corpo dos sonhos, se fosse fácil, todo mundo tinha o salário dos sonhos, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a gente precisa realmente colocar isso como uma verdade. E o quanto que eu tenho aceitado e vivenciado essa verdade ali no meu dia a dia. Então, a gente tem aqui as 8 verdades. A primeira qual que é? Ocupar-se não é produzir.
né? A segunda é o que? As tarefas nunca vão terminar. A terceira é, se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. A quarta é mais importante que a velocidade, é a direção que a gente está indo. Então, será que as coisas que eu estou fazendo hoje estão conectadas com aquilo que eu quero? Então, é muito importante a gente sempre estar se perguntando, essa atividade que eu estou fazendo agora é uma atividade que me leva mais próximo do meu objetivo ou não? Ou me afasta do meu objetivo? Que não significa que a gente não pode assistir Netflix, mas eu dou esse exemplo por quê? Porque é muito presente ali no nosso dia. Então, muitas vezes a gente está ali passando 1, 2, 3 horas na Netflix, mas aquilo está me levando mais próximo do que eu quero alcançar? Né? Não significa que no final de semana eu não posso ter esse momento de descanso. Posso sim, mas eu preciso entender que as atividades que eu preciso fazer, elas precisam estar conectadas com aquilo que eu quero alcançar. Então, tudo que eu for fazer ao longo do meu dia, ele precisa estar conectado com o meu objetivo, com a minha meta. Né? Então, a nossa quinta verdade é o quê? O maior ladrão de energia é pensar naquilo no momento em que a gente não pode fazer. Né? Então, olhar se eu estou gastando energia com isso, se eu estou pensando nas coisas, tirando o meu foco das atividades, pensando naquilo que eu não posso estar resolvendo naquele momento. A nossa sexta verdade é o quê? Não trate exceção como regra. Né? Então, ao longo do meu dia, se eu planejei o meu dia, pode ser que vai acontecer exceções ali, eu vou ter que mudar o planejamento, mas isso não é uma regra. Não significa que todos os dias isso vai acontecer. Não significa que todos os dias eu vou precisar ir no médico, por exemplo. Mas eu preciso entender que naquele momento eu preciso fazer isso. Então tá tudo bem. Nossa sétima verdade é o quê? Felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. Então, realmente curtir o nosso caminho, né? Curtir de forma leve, ser produtivo sim, mas curtir todo o caminho, não só o momento que eu alcançar o meu objetivo. E a nossa oitava verdade é entender que se fosse fácil, todo mundo faria. A gente vai ter esforço, né? Mas esforço direcionado. A gente vai fazer com que a gente alcance aquilo que a gente queria, mas se fosse fácil, realmente todo mundo tinha alcançado os sonhos da vida, tá? Beleza, deixa eu parar aqui então de compartilhar, só para a gente fazer o fechamento, né? Então, agora olhar para essas verdades ali que a gente colocou, para as notas que a gente deu, né? E olhar para essas notas e trazer para o consciente, né? Se você pudesse dar uma atenção para uma dessas verdades hoje, né? Aquela verdade que se você desse mais atenção, melhoraria a sua vida como um todo. Não significa que precisa ser a menor nota que você der ali, tá? Mas aquela que se você der mais atenção, vai melhorar a vida como um todo. Qual das verdades seria? Qual das verdades que você poderia dar mais atenção ali? Bom, eu vou falar que, nossa, todas, viu, Fê? Tá difícil. Mas qual delas que se você desse mais atenção, você se sentiria, por exemplo, mais relaxada, com a vida mais assim, um pouco mais aliviada? Porque é isso que a gente busca, né? A gente não busca aquela correria, aquele sufoco todo. Eu acho que essa de pensar em algo no momento que eu não posso fazer. Talvez porque por eu não ter uma agenda, né? Então, assim, eu penso, eu não preciso fazer aquilo, isso, aquilo, outro e tal. E aí, quando eu vi, já vim para a cozinha, já peguei uma água, já peguei o telefone, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Parece até um efeito Sim, dominó, assim. Você para e aí acabou. Já é difícil de sim. voltar. Então, Se você desse mais atenção para essa, você acha que já te daria esse alívio ali no teu dia a dia. Perfeito. Então, olhe para essa verdade agora e coloque 3 ações. 3 ações assim que são pequenas, possíveis de fazer, mas que se você fizer, ela vai te ajudar a ir para o próximo nível de produtividade. Você comentou que você não tem uma agenda, certo? eu tenho, mas não é tão Tá. organizada. Então, uma coisa bem bacana que eu trago dentro da mentoria até é quando a gente pensa nessas coisas, por exemplo, nossa, eu tenho que pagar uma conta de luz, ou eu tenho que fazer tal coisa, e eu acabo não colocando e só fico pensando, é o quê? Ter sempre um caderninho do lado e anotando. Anota, tenho que pagar a conta de luz, beleza, e volta para fazer o que estava fazendo. Tenho que fazer tal coisa, tenho uma reunião tal. Vai anotando tudo nesse DTQ que a gente chama, que é um depósito de tem que. Depósito de coisas para fazer.
Então, é muito legal e é uma forma de aliviar e tirar esse peso ali que está gastando a nossa energia, sabe? Então, esse pode ser uma ação, né? Eu, como mentora, posso te passar isso, então esse pode ser uma ação. Mas eu queria que você colocasse pelo menos mais 2 ações para que você realmente estruturasse e olhasse mais para essa tua verdade ali. A agenda já ia ajudar bastante. Eu acho que delegar, né? Porque eu acho que mulher, geralmente, a gente gosta de cuidar da Uhum. casa, né? E tem que saber se tem comida, não tem comida, tem que ir no mercado, pagar a conta. Então, talvez pedir ajuda para o marido também Perfeito, ajude. então já é mais uma ação ali, né? E me organizar também, né? Para fazer com antecedência, assim, tem um dia de ir no mercado, comprar tudo que eu precise, né? Isso também acho que pode ajudar. Uhum. Talvez eu deixar a semana mais leve, né? Se tiver tudo organizado, tudo já pronto. Então, acho que Uhum. talvez é uma outra interessante, uma outra ação. Perfeito. Então, você quer colocar essas ações no papéis? Porque a gente precisa sair daqui com 3 ações no mínimo, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida também, pode mandar pelo chat ou pode abrir o microfone e falar, tá? E o vídeo também, se quiserem. Agora, tem uma outra coisa também, Fê, sobre a questão da culpa, né? Assim, porque você falou várias vezes que a gente não precisa se matar de esforçar, de trabalhar, né? E de ficar o tempo todo produtivo. E como é que funciona essa coisa da culpa, assim? Como é que a gente... que eu acho difícil, né? Chegar num ponto, assim, de você falar, até o Henrique tocou um pouco sobre isso, o que que é ali realmente uma preguiça, uma falta de ação, uma falta de esforço, e o que que é realmente um momento de lazer, um momento de qualidade, assim, porque, igual você falou, né, no final do dia sempre vai ter coisas a fazer, por mais que você tenha Uhum. feito, né, teoricamente tudo, sempre vai ter alguma coisa a mais para fazer. E eu acho que a gente sente muita culpa também, né, daquilo que você falou, de olhar mais pelo que a gente não fez, né, do que o que a gente fez no dia. Como é que rola esse negócio da culpa, assim? Primeiro que a gente precisa ter em mente, né, para que eu preciso ser mais produtiva, né? Se eu for mais produtiva, o que eu vou alcançar com isso? Esse é o primeiro ponto, ter essa clareza, né? Em segundo momento é o que? É distribuir melhor as horas no meu dia. Não significa que a gente, para ser um nível A, a gente vai fazer coisas ao longo do meu dia, mas eu vou fazer coisas com muito menos esforço. Então, eu vou acordar de manhã já sabendo o que eu preciso fazer ao longo do meu dia. Então, eu tenho as tarefas X, Y, Z. São tarefas que vão me levar a alcançar aquilo que eu quero. Então, eu faço essas tarefas sem procrastinar, né? Realmente não tirando o meu foco, de forma focada, né? Com consistência. Isso faz com que eu termine antes, né? As minhas tarefas, que é aquela regra até que o Henrique falou, do 80-20, né? Que é o quê? Direcionar o meu tempo, os 20% do meu tempo de forma focada para ter os 80% de resultado. Então, vai chegar no final do dia, eu vou ter uma louça para lavar, né? Eu vou ter alguma coisinha para fazer, vai ter um e-mail que de repente eu não respondi, que não estava ali no meu planejamento diário, mas ok, né? Então essas pendências, quando que eu vou fazer? Né? Planejar, não, esse e-mail eu preciso passar amanhã. Então, perfeito, vou colocar no meu planejamento de amanhã. E chegar ali no final do dia, sabendo que se eu for sair, tá tudo bem se eu deixar essa louça sem lavar. Né? Então, eu vou sair para passear, vou sair para aproveitar, vou sair para fazer um passeio com o meu marido, por exemplo. Né? Então, não tem problema deixar aquela louça, por quê? Porque aquilo que deveria ser feito, aquilo que me levou mais próximo do meu objetivo, que são aquelas tarefas que eu defini para o meu dia ali, eu fiz. Né? Então, aquelas outras coisas, eu não vou carregar o peso de que, nossa, eu precisava lavar a louça. Não, aquilo que era importante para mim eu fiz. Esse lavar louça é só uma tarefa de ocupação, não é uma tarefa de produção. Entendi. Então, é por isso que daí a gente leva isso com mais leveza, sabe? Uhum. Sim, faz sentido mesmo. Porque acaba que as coisas acumulam tanto, né? Que aí chega no final do dia, é aquela montanha de coisas, você não sabe realmente o que deveria ter sido feito, né? Então, você se agendar mesmo, né? Se organizar, se agendar. E existe, assim, um número de... Eu já li algumas coisas sobre produtividade
Existe um número de tarefas por dia que seria assim o ideal da gente fazer ou depende da pessoa? Como é que funciona isso? Depende muito do nosso objetivo, né? O que a gente trabalha, o que eu trabalho dentro da metodologia que eu aplico, que não é só técnicas, não é só ferramentas, né? É toda uma metodologia para quê? Uma coisa amarra a outra, né? Então, quando a gente faz uma folha de produtividade, por exemplo, que eu ensino dentro da da mentoria, a gente traça ali 5 tarefas que eu vou fazer para realizar no dia seguinte, que são tarefas de produção, aquelas tarefas conectadas com as coisas que eu quero alcançar. Mas não significa que ao longo do meu dia eu não vá fazer outras coisas. Mas são aquelas tarefas focadas, principais, que vão me fazer caminhar em direção ao objetivo que eu quero. Então, a gente coloca ali 5 tarefas, porque se eu fizer mais, é muita coisa. Né? Se eu fizer menos, pode ser que seja pouca coisa. Então, não significa que cada pessoa vai ter um número diferente, mas no mínimo fazer 5 tarefas de produção. E não essas tarefas a gente não pode colocar assim, nossa, amanhã eu tenho que pagar a conta do carro. Só se o carro, por exemplo, for algo que te leve próximo do teu objetivo. Por exemplo, eu quero ser um ótimo motorista de Uber. Então, se eu não pagar o carro, pode ser que eu não consiga dirigir ali no Uber amanhã. Então, eu preciso estar pagando realmente, ou levar o carro para manutenção, por exemplo. Então, olhar sempre se aquele objetivo, aquela tarefa está conectada com aquilo que eu quero alcançar. Uhum. Legal, faz sentido mesmo. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente já vai encerrar, Fê? Como é que tá? Isso, daí a gente traz essas ações, né? Porque a gente precisa sair daqui com 3 ações para quê? Porque a gente já caminhe e já deixa ali a nossa produtividade num nível mais alto, né? Saindo no nível que a gente está hoje. Então, realmente, sair daqui com essas ações para a gente alcançar ali aquilo que a gente quer ali para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Entendi. E só recapitulando, a gente pega uma dessas, né? 8 verdades. E igual você fez o exercício, né? A gente vê qual delas que nos ajudaria nesse momento a poder estar mais próximo, né? De ter a produtividade, de ter um tempo mais de qualidade. E aí depois passa para a próxima, como é que funciona? Nesse primeiro momento é só olhar para essa, porque quando eu Uhum. olho para essa, inconscientemente eu já começo a deflagrar outros hábitos ali, né? Porque uma ação puxa a outra, né? Então, se eu começo a melhorar, fazer ações para fazer uma agenda ou para colocar, descarregar aquela energia ali num papelzinho, colocando as coisas que eu tenho para fazer, eu já começo a me conectar e já me movimentar. Então, automaticamente eu já melhoro ali um todo a minha vida, né? Realmente a minha produtividade. Então, a princípio, a priori, seriam essas 3 ações dessa verdade que a gente escolheu nesse primeiro momento. Uhum. Legal, muito bom. Vou praticar. É. O meu problema é esse, né? A questão da que a exceção vira uma regra. Então, você começa organizado, assim, disciplinado, de repente um dia atrapalha tudo. Então, assim, mas o negócio é sempre estar começando, né, Fê? Errou hoje, vacilou uma semana, ficou ali mais de preguiça e tal, na outra semana começa tudo de novo, né? É isso mesmo, a gente precisa estar muito atento, por quê? Porque nem todos os dias a gente vai ser tão produtivo assim. Mas eu preciso analisar o que aconteceu no meu dia que eu realmente deixei aquilo um pouquinho de lado e que eu posso melhorar no dia seguinte, né? Porque quando a gente não tem ali um método de produtividade, quando a gente não implanta isso no nosso dia a dia, a gente acaba voltando ali para os hábitos que a gente tem. Então, se a gente não faz uma agenda, isso já é um hábito, né? Ali no meu dia a dia. Então, a partir do momento que eu começo a fazer uma agenda, eu começo a implantar um novo hábito. Pode ser que aquilo, se eu não persistir, não for consistente, eu volte para o hábito anterior. Então, é muito importante a gente permanecer, né? Por isso que eu falo muito que a gente precisa ter clareza, ter foco, mas ter consistência também. Então, não significa que eu vou fazer um dia e no outro já vai, nossa, agora vou fazer para sempre. Não, porque a tendência é o nosso cérebro querer voltar para os hábitos antigos. Porque quando eu implemento um novo hábito no meu dia a dia, meu cérebro gasta muita energia com isso. Porque ele está conectado ali com um novo padrão. Né? Então, esse padrão, já foi feito até estudos científicos que esse padrão gasta muita energia. E quando eu faço as coisas no piloto automático, que é aquilo que eu já fiz ao longo da minha vida inteira, eu não gasto energia com isso. E o meu cérebro é muito voltado para a sobrevivência. Então, quando ele implanta um novo hábito, ele acha que a gente está realmente ali
entrando num estado ali que, né, o meu corpo pode ser que ele busca muito a sobrevivência, então ele entende que isso é ruim para ele, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Então ele quer voltar para o hábito antigo. Então é muito interessante a gente estar persistindo e permanecendo de forma consistente para eu implantar essa metodologia, né, ter a produtividade ali no meu dia a dia para me ajudar, né? Não, interessantíssimo. Fê, obrigada demais. Eu poderia conversar com você aqui a noite inteira, adoro esses assuntos e adoro a maneira como você traz esse tipo de coisa. E se você quiser compartilhar, os seus dados depois, eu vou até colocar no nosso post lá. Como eu falei, essa gravação a gente disponibiliza no YouTube e eu vou lá no post lá do Facebook, coloco ela lá também o link e a gente deixa lá gravado, né, a gravação e os seus dados também. Depois eu vou compartilhar lá seu Instagram e seus contatos, se o pessoal quiser entrar em contato com você. Te agradeço demais de coração, muito bom. Eu que agradeço. E você é uma querida sempre, muito, muito esperta, muito inteligente. E agradeço a presença de todo mundo aqui, pessoal. E até a próxima. Quer despedir também, Fê? Não, muito obrigada pelo espaço, né? Espero ter contribuído ali de alguma forma para o crescimento, para o desenvolvimento, né, que a gente busca tanto. Então, isso é muito importante, a gente está melhorando a nossa produtividade para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Eu espero ter contribuído um pouquinho ali para o dia a dia de vocês, para que a gente possa sair daqui já caminhando. Com certeza, com certeza. Obrigada, Fê. Boa noite, Obrigada. pessoal.